Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. Hoje vou falar de um problema que causa muita insegurança e frustração na hora H. O pênis instável, aquele que dobra e perde a firmeza durante a penetração ou durante o ato sexual. Por que isso acontece? O que podemos fazer antes de pensar numa cirurgia? Fique comigo até o final. Eu vou te explicar as linhas de tratamentos para recuperar a melhor estabilidade no pênis. E se nada funcionar, qual seria a solução cirúrgica para resolver esse problema? Não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos ao vídeo. O que é o pênis instável? A instabilidade do pênis, ela tem fatores que favorecem o pênis ser mais ou menos instável. Um dos fatores é a anatomia individual de cada um. O pênis é um cilindro hidráulico pressurizado de sangue. Do ponto de vista de hidráulica e biomecânica de firmeza vertical, um cilindro, quanto maior for o cilindro, mais largo ele tem que ser para oferecer a verdadeira correspondência de firmeza vertical e estabilidade. Então, se você tem um pênis de formação longo, porém fino, pelo tamanho que ele já tem uma tendência à instabilidade. Esse é um fator anatômico. O outro fator, o fator pressurização do cilindro. Imagine que esse cilindro pode ser mais ou menos pressurizado de sangue, ou seja, se você consegue ainda uma boa pressurização ao se estimular, pressurização de sangue, mesmo com eventual anatomia até desfavorável, você ainda tem estabilidade. Mas vamos considerar que você começa a desenvolver algum grau de disfunção erétil, que você pressuriza menos o seu pênis que pressurizava antes. Mesmo que sua anatomia do pênis não mudou, só a menor pressurização dentro do cilindro vai gerar mais instabilidade. É uma questão de raciocínio lógico, mas que eu gostaria que você internalizasse essa questão para você entender o que pode estar acontecendo e entender a lógica de como isso pode ser tratado clinicamente antes do tratamento cirúrgico. Eu vou trazer essa informação de forma mais clara, dando exemplos. E o exemplo que eu encontrei para explicar e você entender é, imagine, no caso, eu estou exemplificando com uma bexiga, aqui ela está pressurizada de ar. O pênis está pressurizado de sangue. Então, mas a ideia de raciocínio é a mesma. Considerando o tamanho desse cilindro e o calibre desse cilindro, ele tem uma boa relação entre tamanho e calibre. Portanto, ele tem uma boa firmeza, boa estabilidade vertical. Agora, se esse cilindro fosse maior e mais fino, olha o que acontece. Ele fica mais instável se ele for maior e não tem uma correspondência do calibre. Isso só do ponto de vista anatômico. Agora eu vou falar ao longo da vida se você desenvolver alguma cicatriz, alguma fibrose no interior do pênis. Se você quer entender um pouco melhor sobre essa relação tamanho e calibre, eu fiz um vídeo explicando essa questão também, porque isso é da sua anatomia individual de cada um. Então clique aqui para você ter mais informação sobre isso. Essa estabilidade eu posso perder ao longo da vida? Sim, mesmo tendo uma anatomia mais ou menos favorável. É lógico. Se a sua anatomia, tamanho e calibre for desfavorável, qualquer fator mínimo que seja vai causar instabilidade. Vou dar um exemplo. A relação tamanho-calibre, por mais que ela seja favorável ou desfavorável, mas se você gera uma pressão dentro do cilindro cada vez menor ao longo da vida, só de gerar menor pressão, que é algum grau de disfunção erétil que você pode estar desenvolvendo no avançar da idade, esse pênis, por menor pressão dentro do cilindro, ele vai ficar instável, mesmo que não mudou sua anatomia. Mas eu vou dar um outro exemplo. Você continua pressurizando bem, você tem uma anatomia eventualmente mais ou menos favorável, mas você desenvolve ao longo da vida uma condição chamada fibrose, que é uma cicatriz no interior do pênis. Essa fibrose pode ser só na capa do cilindro ou interno no cilindro. Mas vou dar um exemplo. Se essa fibrose ocorrer, e gerou uma área de menor calibre interna, o que acontece? Por mais que você pressurize o cilindro, olha o que vai acontecer,
ele cria o efeito dobradiça. Nessa região é como se estivesse quebrado. Então, isso é o efeito dobradiça, mas para algo adquirido, uma fibrose. Se eu corrigisse essa fibrose, por exemplo, melhorando a relação tamanho-calibre, distribuindo a pressão no interior do pênis, esse pênis poderia voltar a ter boa firmeza, boa estabilidade para a relação. Então, nós nascemos com uma estabilidade, uma relação tamanho-calibre, uma maior capacidade de gerar pressão dentro do pênis, de sangue, quando a gente se estimula. Ao longo da vida, mesmo que não mude a sua anatomia, se diminui a pressão dentro do cilindro, porque você desenvolve algum grau de disfunção erétil, você vai gerar instabilidade. Principalmente se a relação tamanho e calibre do pênis for desfavorável. Outra situação, o desenvolvimento de fibrose que eu falei há pouco. Fez a fibrose, ali é um ponto de instabilidade no pênis. Então, com isso, você pode entender se você está com dificuldade de penetrar, porque ele dobra. Ou se consegue uma penetração, mas durante o ato sexual ele fica dobrando e escapando, você tem fator de instabilidade no pênis. Isso precisa ser investigado para ser tratado. Os tratamentos vão desde tratamentos medicamentosos a, eventualmente, o tratamento cirúrgico. A primeira linha de tratamento, lembre, eu vou dar um exemplo novamente. Se você tem uma anatomia que não mudou do pênis, o tamanho e calibre, e antes tinha estabilidade, passou a ficar instável, e não mudou, não criou nenhuma deformidade, o pênis não retraiu, não afinou, mas ficou mais instável. Qual o diagnóstico mais provável? Você está gerando pressão menor dentro do cilindro. Por quê? Por algum grau de disfunção erétil. A disfunção erétil é graduada entre leve, moderada ou acentuada. Mas você desenvolveu algum grau de disfunção erétil onde você não consegue pressurizar de sangue dentro do cilindro adequadamente. Por menor pressurização, ele menos pressurizado, ele vai dobrar, ele vai ficar instável. Então, o tratamento medicamentoso nesse caso, desde que você não tenha contraindicação à medicação, tem segurança que não é hipertenso, não é diabético, não tem problema coronariano, não tem dor no peito quando faz atividade física, eventualmente o tratamento de primeira escolha, nesse caso, vai ser o uso desses medicamentos que favorecem uma melhor pressurização dentro do pênis quando você se estimula. Qual é a classe desses medicamentos? A classe que a maioria já conhece, que é a tadalafila, a sildenafila, a vardenafila. Então, desde que você tome com a segurança que precisa, você se estimulando sexualmente, por melhor vasodilatação, você vai começar a gerar pressão dentro do pênis maior. E com isso, o seu pênis vai passar a ter estabilidade novamente. Então, esse é o tratamento medicamentoso que pode recuperar uma boa estabilidade sem precisar do tratamento cirúrgico. A segunda linha de tratamento. Se o tratamento oral funcionou por um tempo, mas deixou de funcionar, você já aumentou a dose, já aumentou o tempo de tomada para ter melhor absorção e não resolveu, podemos pensar no tratamento injetável. O tratamento injetável é colocar dentro do cilindro o medicamento vasodilatador. Não é tomar para esperar cair no sangue e no sangue chegar até o pênis. Você vai, eventualmente, utilizar a injeção na base do pênis, onde você coloca o medicamento dentro do cilindro. Ação local. A questão de colocar o medicamento direto dentro do cilindro, ele vai ter uma ação mais potente, muitas vezes, que o oral, e uma ação direta com menos efeitos colaterais. Porém, não são todos os pacientes que se adequam ao método, porque a cada relação ele teria que dar uma injeção na base do pênis. E também tem um gel que pode passar na ponta do pênis, que é o mesmo medicamento do injetável, aí você não usaria a injeção, mas ele tem um efeito não tão potente quanto a colocação direta dentro do corpo cavernoso. Porque a ponta do pênis e o canal uretra na ponta, ele não tem uma capacidade de absorver muito bem. Por isso que você usa o mesmo medicamento do gel, é o injetável, mas você usa doses muito maiores para esperar uma suposta absorção e ter o efeito. Aqui você coloca direto a ação no pênis. O inconveniente é que nem todos os pacientes aceitam bem a cada relação ter que dar uma picada na base do pênis. Mas é uma alternativa para gerar pressão adequada dentro do cilindro e passar a ter estabilidade se você não tem boa estabilidade com o uso do medicamento oral. Qual é o limite dos tratamentos clínicos? Esse limite é um limite de bom senso. Bom senso
que vale para o seu raciocínio também, não é só o bom senso médico. Um exemplo, se você toma adequadamente o medicamento oral e você não tem efeitos colaterais importantes e desenvolve uma boa estabilidade, excelente. Mas isso é para sempre? Porque às vezes o paciente imagina, se funcionou, isso vai funcionar para sempre. Não é para sempre. Vai chegar uma hora que o medicamento já não funciona na dose que você toma, aí tem que ajustar a dose, ele pode funcionar por mais um tempo. E mesmo com os ajustes de doses e tempos de tomada, ele pode deixar de funcionar. E qual é o limite dessa condição? Se você aumenta muito a dose e passa a ter muitos efeitos colaterais, como dor de cabeça, rubor facial, entupimento do nariz, dor nas costas, às vezes o efeito colateral é muito ruim. Então você pode não optar mais para tomar altas doses. Aí, próxima opção, o injetável, como eu falei. Mas qual é o limite? O limite é um limite pessoal. Primeiro, se o método é bem aceito por você com pouco efeito colateral. Senão, mesmo que funcione para ter muitos efeitos colaterais, não dá para seguir nesse limite. Uma outra questão, o injetável. Ele pode até funcionar, só que muitas vezes o paciente cansa de fazer injeção, não é prático, porque ele viaja, é difícil levar, ele tem que esconder às vezes da parceira a aplicação, então às vezes ele pode optar por descontinuar um tratamento que às vezes até funciona. Então esses limites, eles são muito pessoais. O limite é quando não funciona, aí eu tenho que buscar outra solução, eventualmente até a cirúrgica. Mas o limite pessoal é você que vai verificar se você se adequa ao tratamento instituído, ajuste de dose e o método, oral ou injetável. Mas se você faz já esse tratamento, já buscou adaptações e não se adequou, esse é o seu limite. Procure ajuda médica porque tem outras opções, tem outras soluções para te trazer a confiança do desempenho. Qual seria a solução? Uma solução mais definitiva, caso eu não me adequei às soluções anteriores, ou adequei, ela funcionou por um tempo e deixou de funcionar, ou por outras doses eu tenho muitos efeitos colaterais, eu não estou satisfeito. Qual a solução mais definitiva? Temos que começar a pensar na solução cirúrgica. Um exemplo, você desenvolveu uma fibrose e um afinamento e um pênis curvo. Às vezes, te propõe a cirurgia para alinhar só o pênis. Alinhar que não corrige o afinamento, que são as cirurgias de pregueamento. Alinhou. O pênis alinhado com o afinamento, ele vai ter instabilidade do mesmo jeito. Não é só alinhamento porque não corrigiu o afinamento. Ah, mas doutor, e se eu colocar uma prótese peniana para dar firmeza nesse pênis afinado? Como a prótese peniana vai passar nesse afinamento? A prótese não tem a capacidade de tratar o afinamento. Então, colocar uma prótese num pênis afinado significa colocar uma prótese mais fina, no caso da maleável, ela não passa mais grossa aqui, então você vai ficar com uma prótese fina. Outro detalhe, colocar uma prótese inflável. A prótese inflável, ela entra murcha dentro do pênis. É fácil colocar, ela entra murcha. Só que na hora de inflar, aqui não vai inflar, porque aqui não deixa inflar. O cilindro vai ficar restrito aqui. Com a prótese bem colocada, com restrição do cilindro, o pênis vai dobrar da mesma forma. Ou seja, pênis com afinamento e fibrose não é só colocar uma prótese. A questão da prótese peniana. Se desde o momento que você colocou a prótese existe instabilidade, porque a prótese foi fina demais para um pênis mais longo, porque foi colocada a prótese sem tratar o afinamento e ali é um ponto de fraqueza e que você acabou colocando uma prótese mais fina, justamente para passar por esse ponto. Se desde o início que você teve um implante de uma prótese, o seu pênis continua instável, é sugestivo que essa prótese ou não está adequado o calibre da prótese para o tamanho do seu pênis, ou você tem pontos de restrição que não foi solucionado na hora de colocar a prótese. Um outro exemplo, você fez uma prótese, tratou os pontos de restrição, teve boa estabilidade no pênis e ao longo da vida passou a ter instabilidade de novo com a prótese. Um dos fatores pode ser que a estrutura da prótese, ao longo dos anos, ela foi deteriorando. Umas próteses são mais duráveis, outras menos duráveis. Mas a estrutura interna foi perdendo a resistência, mesmo com a prótese bem posicionada, que funcionou bem por um tempo, se ela passou a ter instabilidade, precisamos avaliar se a sua prótese sofreu algum dano ao longo da vida e que justifique eventualmente ser substituída por um outro modelo, uma prótese mais moderna, um exemplo. Mas solução sempre vai ter. O que é importante em muitos casos para resolver o pênis instável? Quando o tratamento medicamentoso, comprimido ou injetável já não funcionam mais, funcionaram por um tempo e deixaram de funcionar, e esse pênis voltou a ficar mais instável e você está pensando num tratamento cirúrgico.
mais definitivo. O fato é o seguinte, o pênis ao longo da vida, a tendência é que ele vá diminuindo por fibrose, podendo ou não afinar, podendo ou não curvar. Às vezes ele só diminui sem curvatura, porque ele diminuiu igual em todos os lados. Se diminui igual em todos os lados, ele só ficou menor, não curvou. E se ele afinou? É outro problema relacionado à perda de elasticidade dos tecidos, que ao longo da vida a tendência é perder elasticidade, não é ganhar. Por isso, considere que ao longo da vida o seu pênis vai ficar menor, mais provável, podendo ou não ficar curvo, podendo ou não ficar afinado. O fato é, toda essa geração de fibrose que pode acontecer em maior ou menor grau, ele vai jogar contra a estabilidade do pênis. Então, se o pênis está instável, o tratamento medicamentoso não funcionou, nós vamos para um tratamento cirúrgico. Qual é a sensatez do tratamento cirúrgico? Nesse local do afinamento, eu preciso trabalhar esse local, para as múltiplas incisões verticais permitir a solução do calibre onde afinou. Então, nesse local, é feito um tratamento cirúrgico para equacionar o calibre. Eu equacionei o calibre. Eu resolvi tudo? Resolvi o afinamento. E o tamanho que ele diminuiu? Aí, nas áreas onde eu não corrigi o afinamento, eu vou aplicar as múltiplas incisões horizontais para tratar o tamanho. Então, não na área do afinamento onde eu corrigi o afinamento, mas para cima e para trás, eu vou produzir o alongamento. Com isso, eu vou trazer o seu pênis para o calibre uniforme, vou trazer para o tamanho maior, que é o limite dos nervos, limite possível. A grande questão é, quando eu fiz esse tratamento, como é que eu mantenho esse alongamento e essa correção do afinamento? No mesmo ato, eu dimensiono a prótese peniana para ser colocado dentro de um cilindro que ficou maior e mais largo. Então, essa prótese peniana vai poder ser uma prótese de maior tamanho e maior calibre. E se for inflável, vai ter espaço para o cilindro inflar. Porque se não tiver espaço para o cilindro inflar, não fica firme, não fica estável. Então, o que é fundamental? Esta contribuição das múltiplas incisões, ela é fundamental para oferecer melhor funcionalidade no pênis. Não é só questão estética, é questão funcional. Então esse é um aumento funcional. A estética vem junto, é indissociável. Mas fundamentalmente as múltiplas incisões é para corrigir uma condição funcional e permitir, nos casos que será implantado concomitante uma prótese peniana, maleável e inflável, permitir que se implante a prótese de maior calibre, se for a maleável, e se for inflável, ter espaço para ela inflar e dar um bom calibre e uma boa estabilidade no pênis. Tudo isso é fundamental para o resultado funcional. Se for feito um implante de uma prótese sem tratar a retração peniana, seja no tamanho ou no calibre, não será possível colocar uma prótese de bom tamanho e bom calibre. Ou se for inflável, não vai ter espaço para ela inflar. E o que vai acontecer? Vai continuar sem firmeza. O pós-operatório de um implante de prótese tem que checar no intraoperatório que ficou firme, senão tem que tratar as fibroses no intraoperatório. Por isso que o cirurgião tem que estar preparado para fazer essa correção e não simplesmente somente fazer o implante da prótese. Mas se você tem uma prótese, foi feita, ficou estável, ficou funcional e ao longo do tempo ela foi perdendo estabilidade, passou a dobrar com facilidade, aí não é uma questão puramente da técnica na hora de colocar a prótese, mas pode ser um problema na prótese. Nesse caso, precisa ser avaliado se for um cilindro maleável, se esse cilindro eventualmente fragmentou, se ele perdeu a firmeza, se é um inflável, se desenvolveu algum problema no cilindro hidráulico que ele passou a não oferecer a mesma resistência que antes oferecia. Então, tudo isso precisa ser considerado, mas a estabilidade no pênis é recuperada no tratamento cirúrgico quando os tratamentos anteriores não ofereceram boa estabilidade. Então, instabilidade no pênis, traduzindo, dificuldade de penetrar, ou mesmo que ajude com a mão, penetre, mas no movimento, tendência a escapar, você tem instabilidade no pênis. Essa instabilidade é tratável e solucionável. Busque ajuda. Evite perder a confiança no seu desempenho, porque com isso você também está tratando da sua saúde mental, porque a má funcionalidade no desempenho sexual reflete numa saúde mental deteriorada. Ansiedade, depressão, desmotivação. Então, se você quer manter uma boa qualidade de vida,
precisa investir na boa qualidade de vida sexual para manter uma boa saúde mental e assim viver melhor. O pênis que dobra durante a relação não significa o fim da sua vida sexual. Se você tem uma instabilidade no pênis, essa instabilidade é baseada no quê? Uma dificuldade de penetrar ou no movimento ficar escapando com facilidade. Tradução disso, você tem uma instabilidade. Essa instabilidade é tratável. A grande questão é tratável com medicamento? É tratável com cirurgia? Você precisa de uma avaliação urológica completa da sua fisiologia peniana. Isso implica num exame de palpação no pênis. Pode implicar num teste de ereção com medicamento no consultório para avaliar esse pênis pressurizado, podendo ou não associar a ultrassonografia peniana para avaliação de fibrose, avaliação de fluxo sanguíneo e o teste de rigidez vertical durante o teste de ereção. Essa avaliação completa vai chegar num diagnóstico do seu problema. Somente após uma segurança diagnóstica é que vai gerar uma segurança do melhor tratamento para você, que pode ser o medicamentoso, oral, o injetável, ou, a depender dos achados, que o médico com a experiência que ele tem vai te dizer se justifica insistir ou não no tratamento medicamentoso. Às vezes, você tem uma condição fibrótica dentro do pênis que, nesse exame, fica claro que você precisa de um tratamento cirúrgico. Então, nesse caso, não adianta ficar insistindo em tratamentos que nós sabemos que não vai ter resultado. E você só vai deteriorando a sua saúde mental, porque eu estou me tratando, não consigo resolver. Às vezes você interpreta que o seu caso não tem solução e abandona o tratamento. Então, isso que precisa você tomar cuidado, ser cauteloso, procurar opiniões eventualmente diferentes, de diferentes profissionais que possam ter maior ou menor experiência, para você ser aconselhado de forma adequada na busca da solução. E solução existe. E se ficou alguma dúvida, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.